Desde os primórdios da monarquia romana até os dias de hoje, as legiões romanas são lembradas como tropas formidáveis e extremamente eficientes ao longo da história. As legiões romanas provaram sua força inúmeras vezes no campo de batalha, contra uma variedade gigantesca de oponentes. Isso tudo nos leva a um questionamento: se o exército romano era tão poderoso, por que ninguém simplesmente o copiou? A resposta para essa pergunta é mais complexa do que parece, e primeiro vamos precisar entender um pouco mais sobre as legiões romanas. Isso nos permitirá entender quais são as características principais que valem a pena serem copiadas, e em seguida podemos discutir o que seria necessário para alcançar essas mesmas características e até que ponto esses outros exércitos conseguiriam criar suas próprias legiões. Beleza, logo de cara eu quero avisar que é extremamente difícil encontrar um padrão representativo para o exército romano, já que ele evoluiu ao longo de quase 1000 anos. Mas com isso em mente, ainda podemos fazer algumas observações gerais bastante valiosas para o nosso vídeo. No nível mais baixo da hierarquia romana, temos os legionários. Em termos de equipamentos, estamos falando sobre fornecer o necessário para uma força baseada em uma infantaria pesada. Isso significa equipar os soldados com uma espada curta, uma lança de arremesso, um escudo oval ou retangular, uma armadura de malha e um capacete. Em termos de habilidade, os membros da legião romana eram inicialmente apenas ex-soldados ou homens com profissões comuns que eram aptos a serem convocados, principalmente pela sua classe social. No início, eles tinham uma habilidade bastante baixa e era a responsabilidade do general preparar as suas tropas no início de cada campanha. No entanto, muitas vezes havia apenas um pequeno espaço de tempo para tais atividades e a maioria dos treinamentos era feito na prática. Quanto mais uma tropa lutava, mais habilidosos seus soldados se tornavam. Assim, períodos de campanhas prolongados de alta intensidade poderiam transformar até mesmo os recrutas mais inexperientes em veteranos calejados, de modo que poderia até ser considerado como semi-profissionais. Porém, com a perda gradual de soldados e o inevitável desmantelamento das forças em tempos de paz, que significavam que a habilidade do exército também poderia se enfraquecer rapidamente quando não colocadas em prática. Mas isso tudo mudou no final do período republicano e no início do Império, quando os legionários romanos se tornaram soldados profissionais. Aqui, eles eram alistados para servir carreiras militares de cerca de 25 anos, que envolviam aptidão física, treinamento com armas, vários exercícios e outras atividades para garantir que eles mantivessem sua vantagem estratégica no campo de batalha. Parece até um TAF da polícia. Como resultado, o nível do exército romano, de forma geral, foi elevado a patamares mais altos, e esse novo modelo era pensado para permanecer assim ao longo de gerações. Outros benefícios foi o fato de que o exército agora poderia começar a se especializar em outros tipos de habilidades, como engenharia, trabalho de cerco, logística e outros. Em termos de disciplina, aqui o coronel Nascimento era uma boneca perto dos generais romanos. Eles empregavam uma ampla gama de porretes e chicotes para, digamos assim, manter um nível alto de ordem e controle. Por exemplo, havia regras contra mentira, atos de covardia e negligência do dever. As ofensas menores, elas eram punidas com chicote ou multa, enquanto as ofensas mais graves resultavam em uma execução sumária, muitas das vezes literalmente executada pelos próprios acusadores. Por outro lado, os soldados também poderiam ser recompensados por atos de bravuras, envolvendo as famosas condecorações militares, pagamentos financeiros e até mesmo promoções. Portanto, a disciplina era bastante alta entre os legionários, especialmente à medida que o exército foi se tornando cada vez mais profissionalizado. Agora que cobrimos o nível individual da legião romana, vamos ampliar um pouco para falar das unidades em específico, como ela era organizada e liderada. Em termos de organização, os romanos inicialmente seguiam o modo grego ao organizar suas forças em um sistema rígido de falanges, antes de adotarem um sistema mais flexível em resposta ao aumento dos combates em terrenos mais acidentados. Aqui, os soldados eram agrupados em unidades de aproximadamente 60 homens, chamado de centúrias, dos quais um par de centúria formavam um manípulo, e 10 manípulos formavam uma linha de batalha, dando ao exército como um todo muito mais flexibilidade. Isso teve enorme benefício quando se tratava de avançar, lutar, reforçar ou explorar as oportunidades no combate, ampliando a gama de táticas disponíveis para as legiões. Quando o exército romano se profissionalizou, ele manteria esse conceito unindo 6 centúrias e uma corte, de aproximadamente 480 homens, dos quais 10 cortes formavam uma legião. Mas não se apeguem aos números, pois eles variam de acordo com as fontes e a época. Dessa forma, a estrutura de liderança romana estava intimamente ligada a esse sistema
sistema de unidades modulares flexíveis. Isso basicamente funcionava como uma linha de comando. Cada centúria tinha um oficial comandante conhecido como centurião, e conforme as centúrias eram agrupadas, seus centuriões eram classificados em uma cadeia hierárquica de comando. Acima deles tinham os tribunos e logo acima o general. Os centuriões, por outro lado, eram frequentemente profissionais militares que poderiam passar décadas no exército, exercendo a mesma função ou não, pois promoções também era possível. Sua presença em todos os níveis garantia que, não importasse quem estivesse no comando, o exército como um todo sempre tinha o conhecimento necessário para operar. Esse modo de operar também significava que as unidades romanas flexíveis estavam capacitadas a tomar suas próprias decisões rapidamente, o que poderia facilmente virar o jogo no campo de batalha. Por outro lado, seus oponentes eram basicamente forçados a enfrentar o caos e as imprevisibilidades romanas com táticas a princípio engessadas e um sistema extremamente burocrático. Agora finalmente podemos falar a nível de exército. Em termos de recurso, isso tem muito a ver com a capacidade de Roma de dedicar enormes quantidades de mão de obra e dinheiro para os seus esforços de guerra. Frequentemente, Roma impunha vitórias sobre seus inimigos simplesmente pelo fato de poder esperar, por ter recursos para tal, e também por sua impressionante capacidade de repor a linha de frente. Nesse ponto da história, Roma sabia que a viabilidade de sua existência estava diretamente ligada à conquista de novas terras e sua força militar. Uma prova disso é o confronto de Roma contra Pirro, da Macedônia. Pirro venceu múltiplas batalhas, mas a cada vitória ele emergia com mais sangue nas mãos e menos soldados no campo de batalha. O mesmo fenômeno ocorreu durante as guerras púnicas, quando enormes exércitos e frotas foram levantados rapidamente por Roma diante de repetidas perdas devastadoras. Essas habilidades de mobilizar tais recursos podem ser atribuídas a uma variedade de fatores, incluindo o grande número de cidadãos de Roma, sua forte rede de aliados, um sistema político estável e sua cultura conquistadora que corria no sangue romano. Conforme a república se transformou em império, Roma ganhou ainda mais mão de obra e riquezas para despejar em seus esforços militares, tornando-se ainda mais poderosa. Essa alavancagem de recursos anda de mão dadas com o nosso próximo tópico, a logística. No início, Roma tinha pouca experiência, mas gradualmente desenvolveu suas habilidades ao longo de suas grandes expedições e, eventualmente, as legiões foram capazes de operar com toda a cadeia de suprimento por trás deles, garantindo que eles tivessem suprimentos adequados de comida e equipamentos sobressalentes. Isso não apenas permitiu que o exército romano pudesse operar quase que 100% do tempo com a sua capacidade máxima, mas também lhe deu a capacidade e a vantagem estratégica de aguentar campanhas por períodos mais longos e distâncias maiores do que todos os seus inimigos. Em suma, basta dizer que os recursos massivos de Roma, aliado a um sistema logístico extremamente eficiente, proporcionaram um multiplicador de força enorme a um exército que já era incrivelmente poderoso. Há muito mais a dizer sobre toda a complexidade do exército romano, mas para o nosso entendimento aqui isso já basta. Agora, se você tem interesse sobre esse assunto, se inscreve aí no canal, dá uma chance pra gente. Dito isso, agora podemos considerar porque os rivais simplesmente não copiavam o exército romano. Mas se fosse o caso, provavelmente eles tentariam começar copiando um soldado romano. Isso na prática seria realmente fácil. O tipo de equipamento que as legiões carregavam não era tão excepcionais. A maior parte dos equipamentos romanos podia ser visto em praticamente todos os outros exércitos do Mediterrâneo. Eles também utilizavam infantaria pesada, e na realidade, acredita-se que foram os romanos que copiaram os outros. Por exemplo, a famosa espada Gládia veio dos ibéricos, o grande escudo redondo, o scutum, veio de outras tribos italianas. Mas com o tempo, a manufatura romana se desenvolveu ao ponto de que suas forças eram capazes de produzir grandes quantidades de equipamentos sem perder a qualidade. Isso permitiu que uma proporção maior do exército romano fosse equipada adequadamente em comparação às outras forças. Isso também permitiu o desenvolvimento de um conjunto de armaduras inovadores e mais sofisticados, conhecido como lórica segmentada. Nesse ponto seria bastante difícil dos outros copiarem sem um investimento significativo, mas a falta desse item em um exército copião não necessariamente pode ser contado como um ponto negativo, porque a lórica segmentada caiu em desuso pelos próprios romanos devido aos seus altos custos de produção e manutenção. Mesmo que eles tivessem diferenças pequenas no equipamento, isso definitivamente não era um fator decisivo no resultado final das batalhas. E quando a gente compara em termos de habilidade,
Novamente, isso também não deveria ser um problema. Como a gente afirmou anteriormente, durante o período republicano, as tropas romanas eram apenas soldados convocados com treinamentos relativamente baixos. Logo, as suas habilidades individuais poderiam ser facilmente equiparadas por soldados de outras sociedades ali do Mediterrâneo. Muitas vezes, a questão de quem era melhor no campo de batalha se resumia simplesmente em quem tinha mais experiência de combate. Nessa questão, Roma não necessariamente tinha vantagem, pois ela não era um poder militar único. Muitos de seus contemporâneos num período helenístico, como os púnicos, persas, por exemplo, frequentemente se envolviam em guerras que produziam veteranos parrudos que poderiam competir de igual para igual com os romanos. Entretanto, essa equação começou a mudar à medida que o exército romano se profissionalizava e aumentava sua habilidade como um todo. Mas então por que os outros exércitos não fizeram o mesmo? Quem disse que não? Soldados profissionais não eram uma novidade, e muitas outras nações tinham seus próprios soldados de carteira assinada, de tempo integral, como por exemplo os imortais persas. Até mesmo os chamados exércitos bárbaros tinham suas tropas de elite que compunham a nata de suas forças. Entretanto, muitas vezes essas tropas representavam apenas uma pequena parte do exército como um todo. Assim, para igualar os romanos, eles teriam que aumentar muito a quantidade de profissionais em seus exércitos. Isso inevitavelmente exigiria muito dinheiro e poder, mas no final das contas poderia ser feito. Filipe II da Macedônia, por exemplo, famosamente aproveitou a vasta riqueza de minério dos Balcãs e a sua própria posição política para transformar o exército macedônio em uma força profissional de tempo integral. E posteriormente foi esse mesmo exército que empilhou vitórias incontáveis sob o comando de seu filho, Alexandre o Grande. Mas no final das contas, as oportunidades para reformas tão abrangentes eram relativamente raras, e isso se tornava cada vez mais difícil, já que a ascensão de Roma ao poder geralmente ocorria à custa dos seus rivais, o que significava que eles tinham cada vez menos capacidade de investir o capital financeiro e político necessário para acompanhar essa escalada romana. Agora, falando em termos de organização das unidades e a liderança, que no final das contas, sem dúvida, era o ponto mais importante, já que, como vimos, na maioria das vezes, a qualidade do grosso das tropas eram bastante comparáveis entre os diferentes exércitos. Agora, em termos de organização, fica a pergunta: por que ninguém mais dividiu as falanges rígidas em algo mais flexível, como os manípulos romanos? Novamente, a resposta é que eles também fizeram. Os exércitos da antiguidade eles sempre enfrentaram pressões evolutivas da guerra. Aí há muito tempo eles já tinham identificado as potenciais fraquezas do estilo de luta de falange. E por isso, muitas vezes, as falanges elas eram acompanhadas de tropas leves, principalmente a cavalo, para poder cobrir as suas deficiências. Durante a Guerra dos Diábacos, por exemplo, foram observadas mudanças na organização das unidades com o aumento do uso de um novo tipo de infantaria média para se ajustar entre os piqueiros pesados e as tropas leves de combate corpo a corpo. Essas unidades elas representavam um papel semelhante aos manípulos, pois elas poderiam ser usadas de maneira muito mais flexível no campo de batalha. Mas ao contrário dos manípulos, eles nunca foram realmente implementados em grande escala e permaneceram mais em um papel secundário de apoio. Mas por que não? Bem, parte dessa resposta é que a falange ela ainda funcionava e poderia ser devastadora quando utilizada da maneira correta. Outra razão é que mudar todo o seu exército para o sistema manipular também exigiria uma mudança em seus sistemas de comando e controle. E isso levando mais um problema em copiar as lideranças romanas, porque todos os exércitos ele tem a sua hierarquia de comando, mas a sua extensão de comando dentro das cadeias das tropas varia demais da conta. Às vezes, um oficial de menor patente controlava centenas de homens, enquanto outras vezes ele poderia controlar apenas dezenas. Por exemplo, durante a Guerra do Peloponeso, vemos que o sistema ateniense não era tão robusto e complexo quanto o espartano, que se estendia até os xenomotarcas, responsável por cerca de 40 homens, um grupo muito menor que as centúrias romanas. Isso ajudava a dar aos espartanos uma vantagem quando se tratava de flexibilidade tática e disciplina em batalha. Assim, a gente pode perceber que outros exércitos também eram capazes de ter oficiais com um alcance de comando semelhante aos centuriões romanos. Porém, a diferença era que os centuriões romanos tinham liberdade para mover as suas unidades independentemente. Aqui você vê como a liderança e a organização estão estritamente interligadas. Seria necessário uma grande reformulação para alguém copiar esse sistema de unidades romanas. O obstáculo aqui não seria apenas o conhecimento tático ou os recursos, mas também as barreiras institucionais dos modelos de exércitos que existiam na época. Muitas vezes isso era um reflexo da sociedade de onde eles viviam, com papéis e privilégios especiais a nobrezas, que geralmente não queriam mudar o jeito que a banda toca.
Agora podemos abordar a ideia de copiar os recursos e a logística do exército romano. Nesse ponto, é uma tarefa bastante ingrata tentar copiar algo a um nível tão amplo. Obter mais recursos em termos de mão de obra e dinheiro, por exemplo, é muito mais fácil dizer do que fazer, com apenas os principais impérios da história sendo capazes de rivalizar com Roma nessa questão. Quanto à logística, isso aí estava diretamente ligado à economia e à infraestrutura de cada sociedade em específico. Muitos contemporâneos de Roma já tinham um sistema logístico em vigor, sendo alguns deles bastante sofisticados e robustos, mas em última análise, eles não tinham a esperança de competir com Roma, sem ao menos controlar uma quantidade equivalente de território, cujo qual eles teriam de onde tirar suprimentos e sem controlar as mesmas rotas marítimas do Mediterrâneo, para ligar de forma eficiente esses suprimentos ao exército. Mas beleza, onde isso nos leva? Bem, basicamente o exército romano tinha muitas vantagens, em alguns pontos específicos, porém cruciais, que eram extremamente difíceis de ser replicados, mas isso não impediu que alguns tentassem. Um inimigo de longa data de Roma, Mitrídates, por exemplo, aparentemente reorganizou suas forças após o confronto inicial com as legiões. Segundo Plutarco, ele mandou forjar espadas no estilo romano e escudos pesados e treinou 120 mil homens na formação romana. Isso tudo foi feito sob a instrução de legionários desertores e centuriões recrutados pelos generais. Dessa forma, parece que Mitrídates criou uma pequena legião fake com os mesmos equipamentos, organização e lideranças exatamente igual aos seus inimigos romanos. Mas infelizmente temos poucos registros dessas iniciativas e menos parâmetros ainda para poder julgar o seu desempenho. Mas a gente tem um spoiler: Mitrídates acabou perdendo para Roma, então parece que o experimento não foi bem sucedido. E aí que mora o problema. Isso foi apenas um experimento. O sistema militar romano foi extremamente bem sucedido porque ele funcionava como um pacote completo. Todos os seus elementos trabalhavam juntos, de forma que o todo fosse maior que a soma de todas as partes. Apenas copiar pedaços não lhe traria os mesmos resultados. E essas legiões até pareciam legiões romanas no campo de treinamento, mas eles não resistiam aos rigores da guerra.